Oi, brasileiros. Ó, meu nome é Isabel de Lira, e estou aqui fazendo esse vídeo para alertar vocês sobre aqueles rabinos que faz aqueles vídeos sobre judaísmo. Por favor, brasileiros, olha, nós estamos vivendo nos últimos dias. Jesus falou que quando chegasse esses dias, o dia do Filho do Homem, que é a segunda vinda dele, ia ter muitas tribulações, ok? E agora tem uns judeus brasileiros, eles são passivos, mas eles estão orgulhosos de serem judeus e estudando a nossa cultura judaica no Brasil e acusando que a Inquisição proibia os judeus de fazer o que eles queriam, mas isso veio da Europa na época. Mas isso aí é uma indenização que o judaísmo em Israel herdou por ter crucificado Jesus e atacado os profetas. Jesus, olha, brasileiro, nós devemos adorar de sermos cristãos. Tudo bem se os judeus querem estudar a história dos antepassados deles e não como a maioria das pessoas está fazendo com esse desenvolvimento da tecnologia, do YouTube, Google, Facebook, tudo bem, pessoa tem direito de saber qual é a sua origem. Eu também, o meu pai era de Israel, o meu bisavô, toda a família dele veio de Israel. Eu sou de Alagoas, criado em São Paulo e agora vivo nos Estados Unidos, que casei com um americano. Olha, esse são judeus brasileiros, são passivos, não são assim, né, problemáticos, graças a Deus. Mas eles estão ensinando aí vocês brasileiros estudar a tradição judaica, porque nós brasileiros viemos de todas as raças. O Brasil, aqui nos Estados Unidos eu descobri a origem do Brasil. Primeiro foi pelos portugueses, depois com os portugueses veio todos os europeus, gente do Oriente Médio, incluindo os judeus de Israel. E na época que os judeus chegaram no Brasil, na época da Inquisição, foi porque Jesus foi crucificado por eles. E até hoje os judeus não se arrependeram. E em Israel, eu vou lá, eu sou missionária. E eu vou sempre para Israel ajudar num programa de paz para o Oriente Médio, mas lá você não pode falar em igreja cristã, você não pode falar em Jesus, porque você é atacado pelos judeus. Gente, não adira à tradição judaica. Claro, a gente não. Eu, no Nordeste, em todo o Brasil, como todo mundo, tem a tradição do povo do Oriente Médio, dos judeus, dos orientais, de todas as raças, graças a Deus, mas primeiro Jesus, o centro é Jesus. Não se iluda com esses rabinos que tá naquele programa do YouTube, se diz Sinagoga Sem Fronteira. Sinagoga Sem Fronteira é um programa criado pelos judeus do Brasil e agora está se expandindo em todo o Brasil. Eles não falam no nome de Jesus, eles não acreditam em Jesus. Gente, não se iluda com esse grupo dos rabinos. Sinagogas Sem Fronteira. Tudo bem que eles estudam os antepassados de quem eles vieram. Eu também, o meu pai era descendente de judeu, eu sou de Alagoas. O meu pai era um riquíssimo em Alagoas, um homem rico, a gente era bem rico lá, e o meu pai, mas era cristão, ele no Brasil, os antepassados dele veio, e ele se misturaram, graças a Deus, com os cristãos, e meu pai, os tios dele, todos eram cristãos, mas os bisavôs vieram de Israel, judeus. E daí? Somos descendentes de judeus, somos descendentes de muçulmanos, somos descendentes de japonês, libanês, tudo, mas são gente boa. Mas o nosso centro é Jesus. Eles têm que se tornar cristãos. Se eles não querem, tudo bem, mas não vem ensinar ao Brasil a tradição judaica. Nós temos tradição judaica, muitas coisas veio do judaísmo. Tudo bem, Jesus nasceu no Oriente Médio, em Israel. É claro, ele praticou os princípios de Deus, que ele é o Filho de Deus perfeito. Ele não praticou a lei do Velho Testamento, que era dente por dente, olho por olho. Eles tinham, né, o judaísmo, naquela época, eles tinham sexo com os irmãos e irmãs, comia morcego. Por isso que a China faz assim, porque a China é do Velho Testamento, perdeu a bênção de ser cristão, porque os judeus crucificou o Filho de Deus. Não foi a China, não foi Irã, não foi a Europa,
Não foi o Líbano, não foi a Síria, foi os judeus de Israel. Israel tem uma missão, a maior do mundo: se arrepender do que os seus antepassados fizeram com Deus, matando seu filho, pregando prego em todo o corpo do filho de Deus e botando uma coroa de espinho em vez de botar a coroa de rei dos judeus. A missão dos judeus era aceitar Jesus como Salvador, o Filho de Deus, aprender o cristianismo, distribuir para a nação deles e o mundo, e Jesus ia tirar o pecado original de Adão e Eva deles e do mundo através da cerimônia do casamento, para herdar o sangue de Deus de volta que Satanás tomou. Entendeu? E os judeus até hoje não vê isso, gente. Não se iluda com esse grupo dessa sinagoga sem fronteira, por favor. Eu sou brasileira, nascida em Alagoas. Meu pai é descendente de judeu, de Israel. Os meus bisavós vieram de Israel, uma gente fina, gente que chegou no Brasil e se tornaram cristãos. Se arrependeram pelos antepassados deles terem crucificado Jesus. A gente não deve atacar porque eles são judeus, não. Eles têm direito de ser judeus, se eles querem, é problema deles. Eu não quero ser judeu, eu quero adorar Jesus, Deus, Jesus e o Espírito Santo. Respeito qualquer decisão deles, porque é deles, é problema deles. Porque nós queremos paz, mas nós não devemos fazer propaganda de tradição de uma raça que crucificou em prego e espinho o Filho de Deus, gente. Não faça isso, brasileiro, acorde. Eu vivo nos Estados Unidos quem controla é judeus de Israel, Europa e judeus da América e de outros países, mas é bem pouca. O número 1 é judeus de Israel, judeus da Europa e judeus daqui. O Jorge Soro é um dos grupos, e o Jeremias Lieberman é de Israel. Glenn Greenwald está no Rio de Janeiro, é um gay judeu, advogado dos investidores de petróleo que ataca a Petrobras cada 3 meses e ataca o presidente Bolsonaro com um grupo dando dinheiro para o povo no Rio de Janeiro. O nome dele é Glenn Greenwald. O Jorge Soro está na Argentina atacando o Bolsonaro. Quem pagou para esfaquear o Bolsonaro foi um dos grupos do Jorge Soro, pagou esse bandido. Eles estão no Rio de Janeiro preparando bandidos, os judeus de Israel, que vivem aqui na América, que controla a América. Ok? Vocês abram os olhos, adore Jesus. Tudo bem que ele faça os vídeos dele, mas não adira, gente. Não adera a esses judeus. Eles são os nossos irmãos, porque Deus criou todos nós como irmãos, e Jesus já foi muito claro sobre isso. Jesus amou os judeus e a todos. E eles crucificaram Jesus. Tudo que nós fazemos, temos que pagar. Deus nos criou com princípio. Amor e princípio. Se violamos as leis dele, nós pagamos o preço. Os judeus têm que pagar por ter que... Jesus não veio para ser morto como o plano original de Deus, gente. Jesus veio para salvar o problema do Velho Testamento, dente por olho, dente por olho, dente por dente, olho por olho, salvar o problema no Oriente Médio. O Oriente Médio todo perdeu a benção de ser cristão porque os judeus comeram Jesus vivo. Eu não estou distribuindo ódio, não é isso. Eu estou falando que eu não tenho nada contra judeus. Cresci com judeus no Brasil, gente fina, trabalhava muito com judeus lá, nunca tive problema. Mas os judeus aqui da América são satânicos, que eles destroem o Brasil cada 3 meses, processa a Petrobras, traz todo o dinheiro aqui, construir essa cultura que a América é o país mais rico, mais poderoso do mundo. Mentira. É roubando, atacando, destruir a Venezuela, destruindo o Brasil. Estão destruindo a Argentina, destruíram o Paraguai, estão destruindo todo o Sul da América. É os judeus de Israel. O Jorge Soro é um das cabeças, o Glenn Greenwald, e é um grupo. O grupo do Jorge Soro, que está concentrado aí na Argentina, usando o presidente, esse presidente maligno da Argentina, para desestabelecer o Bolsonaro e o Brasil. Os judeus com Bush desestabeleceu a Venezuela. E o Trump também ficou calado porque está do lado dos judeus, ok? Eu vivo nos Estados Unidos 31 anos, já passou. Sou casado com um americano político que é head dos judeus, ok? Eu não tenho problema porque uma pessoa é judeu.
Porque se a pessoa não respeita, nos ama como Jesus amou, não importa o que a pessoa seja. Mas não devemos, não adira essa sinagoga, não atraia essa sinagoga sem fronteira. Tudo bem, eles estão estudando sobre a tradição dele, de onde eles vieram, e acusando o Brasil de terem sacrificado eles na época séculos atrás, mas foi porque Jesus falou: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aquele que é enviado por Deus, tu não verás a luz do dia até aceitar ele, enviado por Deus. Os judeus não aceitaram. Quem matou Jesus foram os líderes políticos, o povo e os líderes da sinagoga por poder, que Jesus veio para melhorar as leis judaicas, que a lei judaica era uma lei satânica. Dente por dente, olho por olho, não existia perdão, não existia deixar para lá e parar com a violência, com as mortes. Tinha um século entre as famílias, comia morcego, bichos, e os países do Velho Testamento, como a China, que perdeu a bênção de ser cristão, os orientais, entendeu? Claro, muitos países são bons, mas a maioria deles tem o problema de não ser cristão por causa deles. Vocês não adorem esse rabino, não tenha ódio dele, não tenha ódio de ninguém. Ore por eles, os rabinos, mas não siga. Eles estão dando uma conferência. Claro, na nossa tradição brasileira tem muita tradição judaica. Coisas que Jesus também, quando ele nasceu na tradição judaica. Era boa para Deus. E o Jesus nos ensinou, por exemplo. Mas os judeus, eles não aceitam Jesus, gente. Eles não aceitam. Os judeus aqui da América odeiam Jesus. Os missionários vão na rua dar testemunha agora, e os judeus da América, que a América é o número 2 de judeu no mundo inteiro e Israel é o número 1. Pesquise. Eu sei porque vivo aqui, converso com gente de Israel e eles me falam, e também a pesquisa, aqui pelo Google e por outros livros. Vocês não odeiem esses rabinos, não adiram, não adorem o que eles estão ensinando. Eles dizem na época da Inquisição, eles foram sacrificados, mas veio da Europa, porque na época Jesus falou que o Israel ia pagar o preço, os judeus iam pagar o preço, porque sabia que ia ser crucificado por ele. Então, Hitler matou muitos judeus, a Espanha sacrificou muitos judeus, porque os judeus não queriam se tornar cristãos naquela época, séculos atrás, 100 anos atrás. Então, a maioria deles foram para o Brasil, para outros países. O Brasil é um dos que mais tem, porque é muito grande. E ele chegando lá, também teve a Inquisição, tentando mostrar a eles Jesus, e eles foram contra, mas ficaram lá, porque eles se tornaram pacíficos como nós, graças a Deus. Mas agora, com esse desenvolvimento da mídia, eles estão herdando o problema dos judeus aqui da América, estão ensinando o povo para não fala em Jesus, fala. Tudo bem você estudar a sua hereditária. Depois que eu conheci a América, eu vi que o meu pai era judeu, os antepassados dele. E o meu pai era, porque os meus bisavós vieram de Israel, mas meu pai era brasileiro, misturado com indiano, judeus misturado com indiano, cristão. Graças a Deus e ao Espírito Santo. Adoremos Jesus, gente. Não abandone Jesus por causa de tradição judaica. Respeitamos todas as tradições, desde que não fira o próximo. Respeitamos os judeus do Brasil, que são passivos, mas não adira, não fica aderindo a essa cultura de adorar a tradição judaica. Eles têm que se arrepender, Israel tem que começar a se arrepender por ter crucificado Jesus. Jesus falou, Jerusalém, Jerusalém, muitas passagens do Novo Testamento, eu leio todo dia o Novo Testamento, eu faço condições, sou da Igreja da Unificação, e leio o princípio divino, que é a Bíblia toda clara, e leio o Velho e o Novo Testamento junto para entender o Velho, e entender a salvação através de Jesus. Gente, Jesus é a nossa eternidade. Não abandone ele por ninguém, ok? Não. Eu sou descendente de judeu, meu pai, mas jamais quero ser um judeu, praticar e abandonar a prática de Jesus. Não. Temos que adorar Jesus, Deus, Jesus e Espírito Santo. Respeitamos eles, claro, são nossos irmãos que vieram de Deus, mesmo que não entendam isso, mas nós entendemos que somos cristãos. Por favor,
Não adiram essa cultura de ficar adorando o judeu. Adore Jesus. Eles têm que se arrepender e começar a ensinar. Judeus do Israel e do mundo inteiro têm que se arrepender dos antepassados terem crucificado o Filho de Deus que veio para salvar o Oriente Médio e o mundo das guerras e dos problemas do pecado original e se tornar os melhores cristãos e ensinar ao mundo. Do contrário, Israel vai ser sempre atacado pelos países em volta, como sempre foi e sempre está sendo, e será até se arrepender. Foi a indenização, os ataques que Israel tem direto dos outros países em volta, porque os outros países em volta perderam a bênção de serem cristãos, porque Israel comeu Jesus em vida física. Não é ódio, é a verdade. Tenha verdade com amor no seu coração e justiça, que venha do divino. Só esses judeus do Brasil, do Israel e do mundo têm que se arrepender, e daqui da América são os mais perigosos. Se arrependam dos seus antepassados terem crucificado Jesus, se tornem os melhores cristãos e ensine sobre Jesus, não sobre a tradição judaica. Eu não quero saber uma tradição que matou o meu Salvador, o Filho do nosso eterno Pai, Criador eterno. Devemos adorar a Deus, Jesus, Espírito Santo, ponto. E tudo que pertence a Deus, tudo que é bom é de Deus, tudo que é mal é de Satanás. Satanás tem que ser destruído. Gente, não adira essa sinagoga sem fronteira. Tudo bem para saber de onde você veio. Eu não descobri com ele, eu sabia porque meu pai falou. Mas eu sou cristão. Meu pai não era de ficar adorando a cultura, adorando o judeu. Ele adorava Jesus. Graças a Deus. Ok? Gente, o Brasil é cheio de tudo quanto é raça, graças a Deus. A maioria dos países do mundo é feito de tradição de outras raças. Nós brasileiros somos, eu descobri isso vivendo aqui, vendo as outras raças aqui e depois o que eu via no Brasil, estudando. Nós, graças a Deus, Jesus, a cultura de Deus é que nós, toda a humanidade, não importa o país, se torne uma família embaixo de Deus.